Olá, pessoal, tudo bom? No encontro de hoje, nós vamos continuar vendo a história do poder nas sociedades, tendo como base o nosso pensador e filósofo Michel Foucault. No encontro anterior, a gente viu um pouco sobre o poder soberano e também sobre o poder disciplinar. Hoje, nós vamos ver um terceiro tipo de poder que o Foucault observa na história das sociedades e que é chamado de biopoder. Para isso, então, eu vou compartilhar com vocês os slides e aí a gente vai conversando. Bom, o Foucault, nas suas obras, ele observou que a sociedade, no decorrer da sociedade, existem alguns tipos de poder que vão constituindo essas sociedades. Ele vai chamar esses tipos de poder, tecnologias de poder. Nós vimos no encontro passado o que era a tecnologia de poder do poder soberano, o que era a tecnologia de poder do poder disciplinar, e agora nós vamos ver um terceiro, que é o biopoder. O biopoder, a gente pode trabalhar ele da seguinte forma, na seguinte frase: fazer viver e deixar morrer. O biopoder seria para o Foucault uma tecnologia de poder que está muito voltada para a constituição de um bem-estar social. E aí a gente vai ver um pouquinho as características as características desse tipo de poder, tá? Ele é um tipo de poder que Foucault observou que ele começa a surgir no fim do século XVIII, então é uma nova tecnologia de poder que ele começa a observar, e que tem uma dimensão sobre a vida. Por isso a palavra biopoder, poder sobre a vida, né? Esse biopoder seria diferente do poder soberano. Se lá no poder soberano, o rei, tinha o poder absoluto, o poder soberano sobre o indivíduo, o poder de vida e morte daquele sujeito, o biopoder, para o Foucault, vai ser um poder que vai procurar administrar o quê? A vida de uma população. Então, é um tipo de poder que vai estar voltado mais à ideia do conjunto, da população. O biopoder, para o Foucault, ele vai se exercer sobre grandes grupos de indivíduos, grandes massas, né? Só que aí nós temos que ter uma pequena diferenciação. Se nós vimos que o poder disciplinar era um poder que acontecia nas instituições, e aí eu falei, escola, fábrica, prisões, hospitais, o biopoder, ele não vai ter necessariamente uma instituição, tá? Ele é um poder que se exerce sobre grandes grupos de indivíduos que já estão disciplinados, que já formam essas populações. Para o Foucault, o biopoder ele é complementar, então, ao poder disciplinar. Ele vai dizer que esse tipo de poder ele serve para a manutenção da vida das populações que já estão organizadas. Por isso que ele vai dizer que é um tipo de poder de bem-estar social, né? Fazer viver e deixar morrer. Por quê? Porque essa estratégia de poder, essa tecnologia de poder, seria a base do que ele chamará, o que ele chama de estado de bem-estar social, que é o estado em que as populações estão de certa maneira socialmente num bem-estar, né? Então vamos lá. Para o Foucault, essa tecnologia de poder, o biopoder, tem muito a ver com a ideia e a relação para que tenhamos sociedades de segurança. O que eu quero dizer com isso? Populações que estão, obviamente, organizadas, mas que estão seguras, que é um poder que nos ajuda a manter a vida e a segurança dessas populações. Então, ele vai dizer que o biopoder é uma garantia da segurança e é feita pela ideia do controle populacional. O que ele quer dizer com isso? Que é um tipo de poder para garantir a segurança dessas populações e, consequentemente, também é uma forma de manter o bem-estar
bem-estar dessas populações, de certa maneira. E aí nós vamos dar alguns exemplos, né? Então, ali, o Estado é responsável por fazer com que os cidadãos vivam mais e melhor, evitando mortes desnecessárias. A morte se torna um problema para o Estado. Nessa citação, a gente pode ter a ideia um pouco do que é o biopoder. O controle sobre a vida desses sujeitos em populações é pertinente para que justamente se evite mortes desnecessárias, porque a morte dentro de uma população, ela se torna um problema para o Estado. Então, é melhor você trabalhar com prevenção desses sujeitos do que esses sujeitos, por exemplo, irem ocupar os hospitais ou irem se sentir mal e terem problemas de saúde. Então, se trabalha a prevenção do que para não ter problemas maiores, né? E esse trabalho de prevenção dessas populações, evitando-se a morte delas, né, é usado, de certa maneira, uma estratégia, uma tecnologia de poder, que é o poder sobre a vida dos indivíduos desta população, destas populações, certo? Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Daí ele cita alguns exemplos, que, por exemplo, o biopoder o biopoder vai estar presente, né? E que justamente tem essa relação do bem-estar social, da manutenção da vida dessas populações. Então, por exemplo, ele vai dar exemplos como programas de previdência sociais, né? Previdência social, são orientados para garantir a saúde e a aposentadoria dos trabalhadores, sistemas públicos de saúde, atendimento à população em massa, campanhas de vacinação, de prevenção. Tudo isso seriam estratégias vinculadas a essa tecnologia de poder sobre a vida, para justamente manter um bem-estar dessas populações e a manutenção da vida desses sujeitos, destas populações. Melhor a prevenção do que prevenir, do que depois ter problemas. Aqui nós podemos fazer uma pequena pergunta, e aí essa pergunta ela pode nos direcionar para lugares até mesmo perigosos. Mas a função da filosofia também é problematizar. O Foucault, ele vai se perguntar, ele vai se lançar essas questões, mas no sentido de serem especulações. Não é julgar se o biopoder é ruim ou se o biopoder é bom. Mas vai ter perguntas, por exemplo, o biopoder seria uma estratégia governamental? O biopoder, esse poder sobre a vida, seria um tipo de tecnologia de poder como estratégia governamental? E aí a gente pode pensar alguns casos dentro disso. Outros casos para se pensar. Legalização das drogas. Por que campanhas e o intuito da legalização das drogas? Será que não é melhor isso estar sobre o poder do Estado, justamente sobre, também, não deixando de ser, uma tecnologia de poder sobre a vida, para que se possa prevenir melhor essa questão das drogas, né, para as populações? Questão das campanhas do aborto, né? A questão da lei seca, a lei dos fumantes, esses tipos de campanhas, o que eles estariam e como que eles se relacionariam, por exemplo, com a questão do biopoder, o poder sobre a vida, né? Porque, de certa maneira, o poder sobre a vida também é você pensar, para o Foucault, né, a relação do óbito e do nascimento desses indivíduos nessas populações, né? Seria o biopoder uma estratégia governamental de controle? É uma pergunta que podemos pensar e nos fazer. E aqui tem algumas imagens, né? Eu coloquei algumas imagens para vocês ali, depois a gente pode ir pensando mais adiante essas imagens, que é... Aqui a gente tem, por exemplo, a questão da rede mundial de computadores, a internet. O que isso estaria relacionado, por exemplo, às novas tecnologias com estratégias de biopoder? Aqui nós temos um cartaz de uma campanha de vacinação, né? A vacinação como uma estratégia,
sim, uma vacinação é um tipo de tecnologia de poder relacionada ao biopoder, poder sobre a vida, sim, mas a gente pode nos perguntar, mas por que é o biopoder? Por que existe o biopoder? Por que essa tecnologia nessas sociedades onde as populações são em massas? Para manter um bem-estar social, para manter a questão da prevenção, para manter a questão da manutenção da vida desses sujeitos? Sim, sim. E aí a gente está vivendo hoje, por exemplo, um período, né, anti-vacina, onde as pessoas têm um receio fortemente às vacinas e ficam pensando e teorizando, bem, a vacina é uma coisa que é um controle. Mas aqui, quando a gente pensa biopoder, através do pensador Foucault, a gente não vai cair nesse jogo, é bom ou é ruim. Aqui o biopoder, essa tecnologia de poder que ele traz, né, que é uma das tecnologias de poder que ele observa nas sociedades, na história das sociedades, aqui essa tecnologia de poder é justamente para uma questão de prevenção, manutenção da vida destas populações. Tá? Ali daí eu coloquei, por exemplo, certidão de óbito, nascimento, a vigilância aqui, etc., e o celular também, que a gente já vai falar mais adiante sobre a sociedade de controle, tá? Bom, e as sociedades hoje, as sociedades atuais, as sociedades contemporâneas? A gente pode nos perguntar. Elas atuariam, para o Foucault, tendo como base duas tecnologias de poder. A disciplinar, o poder disciplinar, aquele dado pelas instituições, e o biopoder, o poder sobre a vida. E aqui a gente pode, sim, fazer uma reflexão e pensar que essas tecnologias de poder podem estar colocando o cidadão numa situação de permanente controle, né? São tecnologias de poder de controle dessas populações, para justamente manter o bem-estar social, manter a manutenção da vida dessas populações, da saúde, prevenir do que ter problemas depois, e assim por diante. Aqui nós temos também a ideia de pensar também esse poder da disciplina e o poder do biopoder como uma estratégia, de fato, de controle, e daí a gente pode nos perguntar, hoje nós estaríamos vivendo uma sociedade disciplinar, dado o controle somente pelas instituições disciplinares, escola, fábrica, hospitais, etc., ou hoje essa questão do poder estaria em todos os segmentos e parte da nossa vida, né? Nossa relação com os diferentes setores da nossa vida, com a própria tecnologia, etc. e tal, né? Ali nós vamos ter que a disciplina é o que vai garantir a segurança e o bem-estar social hoje nessas sociedades contemporâneas, junto com a questão do biopoder. Aqui nós não vamos cair na ideia, de novo, ressaltando isso, é bem ou mal. Não vamos cair nesse maniqueísmo. Ah, isso é bom, isso é ruim. Não, a gente está problematizando, levantando questões e refletindo sobre elas. Para outros dois pensadores, o Deleuze e o Guattari, né, eles vão dizer que de uma sociedade estritamente disciplinar, uma sociedade que era, tempos atrás, totalmente disciplinar, nós começamos e passamos a viver uma sociedade de controle. Então, esses dois pensadores vão dizer que nós saímos de uma dimensão de sociedade disciplinar, dado a disciplina pelas instituições, e vivemos uma sociedade de controle, onde o controle está nos diferentes setores, nos diferentes segmentos da vida. E aqui a gente pode pensar diferentes relações com a própria tecnologia. Vamos dar um exemplo. Quando a gente pensa, vou para casa no home office, né? Vou lá trabalhar em casa. Parece que nós temos a sensação, vou estar mais livre, né? Mas essa tecnologia do home office, ela flexibiliza as relações de trabalho. Então, nós podemos observar na pandemia agora, né? Na pandemia que nós estamos vivendo. Olha o quanto que se ampliou a questão da jornada de trabalho em casa. Ela aumentou. Parecia que nós teríamos uma liberdade maior, mas o trabalho duplicou, triplificou. E aí a gente pode pensar os indivíduos dentro disso, né? Para vocês, enquanto estudantes, também aumentou a questão das demandas. Para nós, professores, também,
Para as mulheres, mais ainda, dona de casa e que tem que trabalhar ainda com outras coisas, né? Que tem o seu trabalho, etc. Para além de ser professora, fazer outra função. Gente, ela tem uma jornada aumentada, né? Então, por exemplo, o Deleuze e o Guattari vão dizer que nós saímos de uma sociedade estritamente disciplinar e passamos a viver uma sociedade de controle. E aí a gente pode pensar a situação que a gente está vivendo hoje e o quanto talvez a situação que nós estamos de pandemia, as pessoas, os governantes e sei lá, não sei, né, podem estar usando como questões políticas para justamente termos uma transição da sociedade disciplinar para uma sociedade talvez de controle. Essa é uma pergunta que a gente pode nos fazer, que é uma especulação, é uma reflexão filosófica. Mas o que é uma sociedade de controle? Bom, nós sabemos que uma sociedade disciplinar é aquela sociedade que vai estar vinculada com as instituições disciplinares, né? O poder via instituições disciplinares. Mas e uma sociedade de controle? Vamos lá, então. Uma sociedade de controle e revolução molecular nos filósofos Deleuze e Guattari. O que seria, então, uma sociedade de controle para esses filósofos, Deleuze e Guattari? A sociedade de controle, para eles, age estritamente por meio do biopoder. O poder sobre a vida das massas, das populações, dos indivíduos organizados em população. Quais são as características dessa sociedade de controle? É uma sociedade que, aparentemente, ela apresenta uma abertura maior, uma flexibilização maior, parece uma liberdade maior. Porque na sociedade de controle, não seria necessário confinar os indivíduos em instituições. Não seria necessário, talvez, mais as instituições. Nós não temos mais a fábrica, nós não temos mais a escola, nós não temos mais as prisões, né? Nós teríamos, por exemplo, a flexibilização desses ambientes, dessas instituições disciplinares. E aí a gente pode pensar o home office dentro desta situação. É uma flexibilização de uma instituição, né, de uma empresa, por exemplo, que você vai lá, trabalha, né? Quando você está se relacionando com uma empresa, você está se relacionando com um poder disciplinar, você vai a uma instituição trabalhar. Home office parece uma abertura maior, mas não significa que não haja controle. É justamente isso que o Deleuze e o Guattari vão dizer. Não é preciso, na sociedade de controle, confinar mais os indivíduos em instituições, mas isso não significa que eles não estão sendo controlados, tá? E aí a gente pode pensar as nossas várias relações com a própria escola e com a instituição, etc. e tal. E escola agora em casa, né? Aqui ele vai trazer outros exemplos, por exemplo, o Deleuze e o Guattari. Escola versus formação, noção de formação permanente. Exemplo, educação à distância. Você faz o seu processo, você faz o seu horário e o seu tempo e o seu espaço em frente ao computador. Aqui ele vai falar, o Deleuze e o Guattari vão falar, né, sobre essa questão de que a escola é lá o espaço disciplinar, do poder disciplinar, os indivíduos vão lá, eles estão lá, tem gente cuidando, tem horário para sair, horário para voltar, etc. Uma noção de formação permanente parece ser mais agradável, tu tá em casa, trabalhando, né, ou estudando, tu fazendo o teu horário, tu fazendo o teu espaço, essa noção de formação permanente, essa educação à distância. Mas aqui ele vai trazer a problemática. Bom, isso não significa que não há um controle. Talvez haja até mais. Porque você tem uma sensação de liberdade, mas pode ser uma pseudo-liberdade. O Deleuze e o Guattari, o biopoder é justamente aquela tecnologia que nós estávamos vendo, né? Aquela tecnologia de poder
onde a prevenção ela vai ser priorizada. Se previne os sujeitos destas populações, em vez deles ter problema, em vez, por exemplo, deles ficarem doentes e ir para o hospital, e lá no hospital ser gasto para o Estado, para o governo. Se previne, se tem a prevenção desses sujeitos, do que deixar que eles vão a uma internação no hospital e seja gasto para o próprio governo, né? Na sociedade de controle, nós vamos ter uma palavra que é a flexibilidade, a palavra de ordem, empresas e fábricas. Então, por exemplo, nós vamos ter a ideia de empresas e fábricas que vão flexibilizar essas noções de trabalho e vão flexibilizar até a jornada de trabalho. Vamos pegar um exemplo, o Google. O Google e seus funcionários, vocês já devem ter visto, né? Os espaços criativos, os caras trabalhando lá, daí tem mesinha para jogar, tem que parar um tempo para ter uma questão de processo criativo para criar outras coisas, etc. e tal. É uma ideia de flexibilidade do trabalho, da jornada. É um espaço ofertado para o funcionário, né? Ó, teu espaço, mas em compensação é um espaço para que tu possa criar depois. Não é à toa que existem os espaços. Não é à toa que tem espaços que eles vão estar jogando, que eles vão tirar folga lá dentro, tirar uma soneca, porque isso vai reverter para a empresa depois, tá? A ideia das prisões na sociedade de controle. Quando a gente tem essas ideias das pulseiras eletrônicas, as penas mais leves e alternativas para certos crimes, a prestação de serviços comunitários, o confinamento reduzido desses prisioneiros nesses espaços, são processos, sim, de flexibilização desse poder disciplinar, né? Dado pela instituição, mas não significa que não é um controle, entendeu? Não significa que não exista um controle. Talvez seja uma estratégia de diminuir gastos, né? Isso é bom, isso é ruim? De novo, não cabe dizer se é bom ou é ruim. A gente está especulando, a gente está problematizando. Tem seus pontos bons nestas questões de flexibilização, mas essa flexibilização ela não é gratuita, de boa vontade dos governos, dos poderes. Elas têm intuições, elas têm objetivos claros, tá? Vamos lá, então. Na sociedade de controle, para o Deleuze e para o Guattari, nós temos uma sensação de liberdade, mas essa sensação de liberdade, ela é aparente, e é nessa sensação de liberdade, que é aparente, digamos uma pseudo-liberdade, que nós somos controlados. É desta forma que somos controlados, pela ideia da sensação de liberdade, tá? Aí ele traz mais alguns exemplos, né? Agência bancária. A agência bancária, por exemplo, ela tem todos os nossos dados disponíveis, nós somos um número lá dentro. Pix, agora a moda é o Pix, né? O Pix vai ajudar melhor, vai facilitar, vai tornar a vida mais prática? Claro que vai tornar a vida mais prática, mas também, por um outro lado, é uma forma de movimentar o dinheiro e ter o dinheiro na carteira, que é o novo celular. O celular é a nova carteira. Tu facilita, tu flexibiliza, mas, de certa maneira, esses dados, eles estão sendo ou não controlados? Eles estão sendo controlados. Eles estão indo para algum lugar. Alguém tem o controle desses dados. Mas tem como fugir disso, professor, no mundo contemporâneo, de fugir dos algoritmos ou fugir dessa ideia dos dados? Hoje, numa sociedade contemporânea, creio que não, justamente porque a sociedade contemporânea está relacionada com a tecnologia de poder, que vai ser uma sociedade de controle. Então, de novo, sociedades hoje estariam passando por um processo de poder disciplinar para um poder de controle. Aí nós temos outros exemplos. E muito dado pela tecnologia nessa ideia do controle. Aí vocês podem ver, por exemplo, algumas cidades que já têm a biometria, né? O sujeito andando pela rua e você consegue identificar o sujeito pelo rosto, pela biometria. Cidades, por exemplo, com cercamento eletrônico, acho que vocês já ouviram falar, né?
que quem entra dentro do perímetro daquela cidade, do município, está sendo controlado. Essas tecnologias ajudam a evitar algumas coisas? Sim, ajudam. Por exemplo, cercamento eletrônico ajuda a saber quem passou por aquela cidade, se houve um roubo na cidade, por exemplo, o cercamento eletrônico vai saber quem entrou e quem saiu em determinada hora, etc. e tal. Ajuda, mas também a gente tem que não ser ingênuo em pensar que isso não são dados, não são estatísticas, não são formas também de controle, tá? Aqui nós temos um exemplo, as autoestradas. Vocês sabem o que é uma autoestrada? A autoestrada freeway, tá? Vamos pensar freeway ali, Porto Alegre e litoral. Antigamente, você podia sair de Porto Alegre e fazer o seu caminho pelas estradas vicinais, estradas paralelas ou até mesmo de chão. Você fazia o seu caminho e chegava no litoral. Hoje, se você entra dentro de uma freeway, você sai do ponto A ao ponto C. E você é controlado do ponto A ao ponto C. Por isso que tem limites de velocidade, etc. e tal. Mas ela é toda com câmeras. Então, o sujeito que entra na freeway ponto A a ponto C, ele vai estar sendo controlado pelas câmeras, a gente vai saber por onde ele vai, né? Ele vai ter que entrar ali e vai ter que seguir aquele fluxo. Bom, as câmeras ajudam a saber nas autoestradas. Bom, deu um problema no carro, a gente tem a equipe de socorro da freeway. Ok, tem a equipe de socorro do freeway. Mas vocês entendem? É um controle do deslocamento de carro, é um controle do deslocamento desse sujeito, que não vai mais pela estrada vicinal, que ele poderia escolher o que ele queria fazer. Quando você entra numa freeway, você tem que seguir aquele fluxo e chegar do ponto A ao ponto B, ou ponto C, né? O avanço dos GPS, o avanço da tecnologia, o sistema de geolocalização, o sistema de localização do celular. O celular hoje, ele nos torna, né, esse objeto de controle. Ele é um objeto que está os nossos dados ali, e que, de certa maneira, ali a gente tem os nossos telefonemas, as nossas redes de comunicação, o local exato no mapa. Quando eu faço uma ligação, os meus dados, eles vão na triangulação de torres, né? E sabem onde exatamente eu estou. Então, as operadoras sabem disso. Não só as operadoras, né? Se eu quiser localizar alguém, eu consigo fazer isso via operadora e achar essa pessoa pelo seu dispositivo móvel. Bom, de novo, isso é bom ou é ruim? É uma especulação. É saber que também é uma forma de controle. As redes sociais, a internet, quando você quer procurar alguma coisa ali na sua... Você faz uma pesquisa no Mercado Livre, quero comprar conjunto de lápis de cor. Você vai no seu Facebook e a tecnologia das redes sociais. As câmeras de vigilância, por exemplo. Quando existem câmeras de vigilância nas cidades, é para nossa segurança? É também para nossa segurança, mas também é para um controle desses sujeitos. Câmeras de vigilância em bancos, câmeras de vigilância em escola, câmera de vigilância em tudo que é lugar, né? Então, nós estamos sendo monitorados, nós estamos sendo observados constantemente, tá? Inclusive eu dando aula aqui, estou sendo observado por aquela câmera ali, né? Deixamos de fazer coisas que talvez fizéssemos se não tivéssemos sobre vigilância, né? Eu acredito que muita coisa a gente não faria, ou faria, né, se não tivesse sobre vigilância. E aí também cabe nós pensar a nossa postura ética diante do mundo. Eu preciso estar sempre sendo vigiado, controlado para agir de forma correta, né? E aí vem a questão grandiosa de que, sorria, você está sendo filmado, bem-vindo ao Big Brother. E aqui eu vou citar alguns filmes de referência para vocês pesquisar, que trazem muito essa noção. Quando a gente olha o Show de Truman, o filme Show de Truman, quando a gente olha episódios do Black Mirror, dessa distopia, desse seriado magnífico, que existem, por exemplo, as diferentes câmeras e diferentes situações em que o sujeito está controlado ali pelos dispositivos móveis também. Quando a gente... que mais? Deixa eu ver. Tem várias coisas. Agora eu me esqueci.
Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet e aparece ali os dados, ou o que a gente pesquisou, ou as publicidades. E aí vem a grande questão que aparece no filme Servidão Moderna, no documentário Servidão. Essa sociedade de controle, segundo o Deleuze e o Guattari, de vigilância do sujeito, de atenção ao controle desse sujeito nos diferentes setores da vida, essa sociedade de controle se aproxima de uma sociedade totalitarista. E pensar isso é algo assustador. Talvez a gente esteja vivendo organizadas, dando a entender que nós estamos livres. Vocês vão ver numa aula que eu deixei aqui também, vou gravar para vocês, o que é uma sociedade totalitarista. A gente teve exemplos na história como o nazismo, por exemplo, né, e outros tantos regimes aí, outros tantos tipos, governos, né, tipos de governos. Mas, para o Deleuze e para o Guattari, essa sociedade de controle que está em todos os lugares, em todo momento, em todos os setores da vida, e o Servidão Moderna traz isso, desde a forma como a gente se alimenta, até a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo, ou com as nossas próprias férias, ou com as nossas próprias formas de trabalho, nós estaríamos vivendo uma sociedade hoje, uma sociedade contemporânea, com um regime de governo de uma sociedade totalitarista, com uma sensação de que nós somos livres, mas talvez seja a liberdade mais aparente até o momento que vivemos. Essa sociedade de controle, que se configuraria numa sociedade totalitarista, tá? Para esses pensadores, seria uma sociedade que tem a sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, fornece os meios para que elas sejam controladas o tempo todo. Temos uma sensação de liberdade nas redes sociais, com o uso da tecnologia, mas é um meio que nos é fornecido, e esse meio, ao mesmo tempo, nos controla o tempo, controla o espaço, nos controla nos diferentes setores da vida, pensando até tecnologia. Qual seria a principal consequência dessa sociedade totalitarista? Prestem bem atenção. Uma sociedade de controle que teria características fortes de uma sociedade totalitarista. A consequência fundamental é o distanciamento da esfera política. Os sujeitos acabam se distanciando da esfera do fazer político. E o que é fazer político? É da ação, da mobilização, da reflexão, do manifesto, da manifestação, de fazer política, de estar construindo a sociedade, estar junto no processo de construção. Esse distanciamento da esfera política, né, se daria muito pelo rompimento dos laços sociais entre os indivíduos. Como estão os nossos laços sociais um com o outro? Como essa sociedade de controle trabalha esses laços sociais? O meu laço social é rede social? Até brinquei, né? O meu laço social é dado pela rede social, pela tecnologia? Isso é laço social, de fato? Vivemos a vida privada, gastamos toda a energia com isso, de maneira que a gente acaba se afastando do que é público, se afastando do que é da esfera pública, do que tem a ver com fazer político. E aí lembra, e vamos retornar ao conceito lá da Grécia Antiga, polis. Construção de política. A palavra política vem de polis. As relações que eu estabeleço de ação dentro da cidade-estado, dentro da construção desta polis.
e dentro da construção desta polis, eu estabeleço política, a forma como eu construo, como eu me envolvo com esta polis, que tem a ver com a questão da cidadania também. Então, nós estaríamos nos afastando da esfera pública. A sociedade de controle nos colocaria distante da esfera pública. Mas por que colocar-nos distante da esfera pública? Porque é na esfera pública que acontece o fazer político e a construção de novas sociedades, de possibilidades de sociedades, de resistência, talvez, de manifestação, de não querer dominar-se. É na esfera política pública que acontece a liberdade. E a liberdade é perigosa para um sistema que quer controlar. Então, a sociedade de controle, com essas características, né, que a gente viu num sistema totalitário, mais um modelo econômico, que seria hoje o modelo econômico hegemônico, o capitalismo, né, que ele se reorganiza, se redefine, né? A sociedade de controle, mais um modelo econômico, constituiriam o que nós vamos chamar de sociedade totalitarista. E o Servidão Moderna vai dizer sociedade totalitarista mercantil, tá? Sociedade da mercadoria, que é a ideia da mercadoria, do consumo, está em todos os setores da vida. Tudo é visto como um produto, tudo é visto como um lucro, e por isso que, estando em todos os setores da vida, seria uma sociedade totalitarista. A força do capitalismo, segundo Deleuze e Guattari, reside no fato de que ele captura os nossos desejos, olha que interessante, e nos faz desejar aquilo que o sistema quer que nós desejamos. Ele captura as nossas vontades, os nossos desejos, né, o que queremos, e faz com que nós mesmos, né, faz desejar aquilo que o sistema quer que nós desejamos. Faz com que a gente deseje aquilo que o sistema quer. Por isso, e nos diferentes setores da vida, desde a alimentação, desde a relação, como eu disse, com a questão da aprendizagem, do conhecimento, com a alimentação, com a habitação, com a nossa relação com a natureza, todos os setores da vida, né? A seta sagrada do sistema capitalismo é o consumismo. E isso mais ainda intensificado, maior ainda, porque nós vivemos um processo de globalização. E isso, vocês eu sei que estudam a ideia do processo de globalização lá na geografia, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Agimos de acordo com os nossos desejos, pensando que somos livres, mas estamos sendo controlados e manipulados. Isso é a mesma dinâmica do fascismo, que serviu de base para governos totalitários. Então, nós estaríamos vivendo uma sociedade de controle com característica de sociedade totalitarista, onde os nossos desejos, as nossas vontades são cooptadas, a gente pensa que é livre, mas a gente está sendo a todo momento controlado e manipulado. E aí traz o restante da citação traz. Isso é a mesma dinâmica do fascismo, que serviu de base para governos totalitários. Parece desesperador, né? Parece que não há saída. Parece que nós não teremos saída diante de todas essas questões e características que eu apresentei para vocês e que também eu trago em relação às formas de poder que o Foucault vem observando e observa no decorrer da história das sociedades. Vimos o poder soberano, vimos o poder disciplinar e vimos agora o biopoder. Vimos o que é uma sociedade disciplinar e vimos o que é uma sociedade de controle e também características do que seria uma sociedade totalitarista, né? Qual a saída disso tudo? Como pensar a saída, ou como refletir questões e movimentações
dentro desse sistema em que todos nós, seres humanos, do período contemporâneo, estamos. O Deleuze vai trazer uma ideia, uma saída, revolução molecular. Provocar pequenas brechas. Brechas, o que é uma brecha? Rasgos nesse tecido, buracos, pequenas resistências, como se fossem pequenos átomos. Não precisa ser, nós não vamos ter uma mudança, uma revolução grandiosa. Eles vão trazer essa ideia. Não vão, nós não vamos ter nisso. Nós vamos ter pequenas mudanças em núcleos menores, por isso molecular, como se fossem átomos, resistências que vão se configurando em algo maior. E ele vai dizer que essa resistência diante dessa sociedade de controle, essa sociedade com características de sociedade totalitarista, né, ela vai se dar no nosso dia a dia. Ideias de pequenas resistências dentro desse sistema. A revolução que se faz todo dia, nas pequenas coisas. Quando você, por exemplo, tem um tempo para dialogar, conversar, refletir, se afastar um pouco das redes sociais, da tecnologia, do uso da tecnologia. Seria uma pequena resistência. Agindo de modo não fascista, cada um consigo mesmo e com os outros. Agindo sobre uma ética de cuidado consigo e cuidado com o outro, de empatia, de atenção ao outro, e não de discriminação, intolerância e ódio ao outro, que é o que o fascismo faz. E aí comecem a pensar o mundo que vocês estão, o país que vocês estão, os discursos que vocês compram, os discursos que vocês reproduzem, será que não são discursos tanto quanto fascistas? Quando eu falo e uso um discurso que ataca o outro, machuca o outro, discrimina o outro, eu estou agindo numa ética com o cuidado de si e do outro? Será que eu não estou reforçando essa sociedade de controle, essa sociedade totalitarista? Inventar outras formas de viver o próprio desejo, não se deixar capturar e controlar. Que desejos são esses? Os meus desejos de viver o mundo, eu quero tal coisa, eu quero aprender isso. Como que eu vivo esses desejos? Eu me deixo capturar? Eu me deixo controlar? Eu deixo que o meu desejo se torne algo tão fútil? Ou eu, por exemplo, vou seguir o que os outros querem ou consomem, e eu também vou ir porque todo mundo está fazendo isso? O consumismo, qual é a minha relação com o consumo? Eu tenho uma perspectiva de consumo consciente ou eu tenho uma relação de consumismo exagerado, de futilidade? O que é necessidade? O que é desejo de fato? Pensar essas novas formas de viver o próprio desejo é pensar a tua relação com a própria natureza, a tua relação com o que tu compra, com o que tu escuta enquanto arte. E aí vocês podem lembrar daquela aula que a gente falou sobre indústria cultural. Até que ponto que o consumo de produto artístico, de arte, é de fato uma escolha minha ou é algo que escolhem por mim? Uma indústria da massa. Uma coisa interessante que eu me esqueci de tocar, né? Essa sociedade de controle com esses vieses e aspectos totalitaristas. Por que totalitaristas? Porque estariam em diferentes setores da nossa vida, inclusive na nossa própria relação com a arte, com o que a gente consome de material artístico, de produto artístico, de mercadoria artística. O totalitarismo, essa sociedade totalitarista estaria presente até aí. E aí a gente pode pensar os grandes eventos, o que eles são, né? O que é, por exemplo, os grandes eventos esportivos, como que eles estão hoje, em que lógica eles operam? É numa lógica, de fato, do esporte ou numa lógica de tornar o esporte uma mercadoria, um lucro, né? Outras saídas para pequenas revoluções moleculares.
Construir laços sociais que não nos deixem no isolamento, presas fáceis para um sistema totalitário. Construir laços sociais, laços novamente entre as pessoas. Esses laços sociais vão reforçar o quê? A nossa relação com a esfera pública, com a esfera política, onde se faz o agir político e a construção de novas possibilidades de viver a sociedade, de estar na sociedade e de se relacionar consigo mesmo e com os outros, tá? E aí aqui tem uma provocação, né? Construir laços sociais que não nos deixem no isolamento, presas fáceis para um sistema totalitário, porque ao isolar, a gente consegue ter um melhor controle. Alguns exemplos, tá? Que nós vamos ter, por exemplo, de saídas moleculares que o Deleuze e o Guattari vão trazer, né? Por exemplo, lá nós tivemos a contracultura e o movimento hippie na década de 60, né? Foi um movimento de uma pequena revolução molecular contra aquele sistema, contra as ideias, uma sociedade do controle, uma sociedade disciplinar. Nós vamos ter, por exemplo, a importância dos movimentos sociais para fazer essas brechas, essas resistências, essas lutas. A luta por direitos, nós lutarmos por nossos direitos, as manifestações políticas. E aí, aqui, cabe nós pensar a nossa relação com esse espaço, com essa esfera pública. Nós, de fato, nos relacionamos com a esfera pública ou isso não importa para mim? E aí, quando eu tenho esse discurso, isso não importa para mim, isso não estou nem aí, não vou me envolver com essa coisa de política, será que eu não estou reforçando uma sociedade de controle com características totalitárias? Qual é a minha parcela nisso? E aqui, por fim, nós vamos ter a sociedade de controle e algumas estratégias governamentais que eu coloquei aqui para vocês. Tem uma questão das teorias de conspiração aí, né? O que é, de fato, teorias de conspiração, o que não é, acreditar ou não acreditar. Eu acredito que a gente tem que sempre fazer uma pergunta e uma reflexão sobre o que é, de fato, essas teorias, né? Porque muitas vezes elas estão aí justamente para controlar ou ser estratégia governamental. Quem governa? Será que, de fato, os representantes governam? Ou existiria, sei lá, o que muitos chamam de um governo mundial, e esses representantes seriam meras aparências de uma representação maior? Alguns vão dizer que o que governa é o sistema econômico, de fato, o sistema capitalista e as suas relações econômicas, um governo que estaria pautado, os governos estariam pautados nesse sistema econômico. Falam por demais que tem que mudar a sociedade, a nossa relação com a natureza, mas será que, de fato, eles se empenham em mudar as relações de poder e dos meios de produção que fazem com que cada vez mais os recursos naturais sejam explorados, por exemplo, e a gente tenha problemas do clima? E até que ponto o meu canudinho, que eu não usar na minha garrafinha de plástico, de fato vai ajudar, enquanto existem milhares de empresas que ainda largam quantidades enormes de dióxido de carbono, acho que né, nas camadas, por aí. A responsabilidade é minha também, mas não só minha. Porque os grandes donos dos meios de produção não são só... não é eu, por exemplo. São as grandes empresas, né? Guerra branda versus guerra dura. Hoje nós teríamos uma perspectiva do outro filósofo, tá? O Joseph Nye, que tem um livro chamado Futuro do Poder. Hoje ele vai dizer que a gente tem uma guerra branda, uma guerra da diplomacia, uma guerra da informação, uma guerra da tecnologia, diferente de uma guerra dura, que era aquela coisa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que os países entravam dentro dos outros países com equipamentos militares. Hoje nós estaríamos numa guerra branda, mas que não deixa de ser uma guerra. E a gente pode pensar as relações comerciais entre Estados Unidos e China. Vai ter outro conceito que é a questão da cyberguerra, a guerra cibernética, e aí a gente pode fazer um resgate, pessoal, na história do nosso país, aí lá em 2011, quando teve aquele cara, o Snowden,
que alertou o Brasil de que o Brasil estava sofrendo uma espionagem, né, a nível a nível de outros países, tal. De certa maneira, era uma cyberguerra, né? E a situação atual do nosso país, ou o que ela chegou até o momento, né? Será que, de fato, foi algo que aconteceu por nós mesmos, ou não houve outras estratégias de poder que configuraram essa configuração política do nosso país? Será que não foi pequenas estratégias para desestabilizar um país que vinha, sei lá, se destacando? Pode ser uma estratégia de guerra e a gente não sabe. E aqui eu trago para vocês alguns filmes, tá, pessoal? Jogos Vorazes, como que ele nos ajuda a compreender tudo isso? Jogos Vorazes vai trazer algumas figuras de alguns governantes que são mãos de ferro, com regimes totalitários, o poder espalhado por tudo, a sensação de eu mantenho um poder pelo terror que eu causo, né? Nós vamos ter a saga Divergente. Eu coloquei ali também Snowden, Herói ou Traidor, que é esse sujeito que ele, em 2011, no ano de 2011, ele trouxe a nível mundial a questão dos controles de dados e espionagem de dados entre os países, contei para vocês um pouco. A saga Maze Runner, que também traz um pouco sobre essa questão da sociedade de controle, de governos que estariam sobre poder total sobre aquela situação. E 2 livros que eu acho fundamental e que vale muito a pena vocês lerem, tá? E que geralmente é pedido para se ler no Enem, para o Enem, ou para alguma prova. 1984, do George Orwell, né? E O Admirável Mundo, muito bom, são distópicos, são livros de distopia, sociedades distópicas. E aqui eu adiciono também em filmes os seriados, o Black Mirror, tá? Então, aproveitem, tem uns recursos aí legais e bagagem cultural que vocês podem ver. E aqui as páginas do livro didático que tem esse material, né? 219 a 226. Bom, pessoal, finalizo aqui essa aula dos tipos de poder. Aqui a gente viu mais o poder do biopoder, do Foucault, e também Sociedade Disciplinar molecular, em Deleuze e Guattari.